vemos claramente Zod sendo lançado para o que eles chamaram de uma zona fantasma. Ele foi banido por realizarem coisas malignas, por ter tomado atitudes más. Ele foi lançado a essa zona fantasma, que não é outra coisa do que, como está descrito na Bíblia, o demônio foi lançado no abismo, se tornando o anjo do abismo. O anticristo é a encarnação deste mal na pessoa de um homem na terra, se tornando o anticristo. Então vemos claramente o mal ser lançado num abismo, o anjo do abismo, da mesma forma que Zod era lançado na zona fantasma, uma zona desconhecida e condenatória pelas práticas malignas que foram cometidas por ele. Ele foi sentenciado a esta zona de escuridão, exatamente como o demônio foi sentenciado ao abismo da escuridão. E depois, encarnando na pessoa de um homem, em um tempo futuro, ele veio a se tornar o anticristo, que, como Nossa Senhora disse, em La Salette, ele é um demônio encarnado. Exatamente este é o termo utilizado. Por isso colocaram no filme Man of Steel Zod como sendo o anticristo, o principal inimigo de Cristo, que vai querer destruir tudo na humanidade, como eles mostraram claramente no filme. É que outra coisa também é que o anticristo é caracterizado por uma ferida mortal na fronte, mas esta ferida mortal foi curada, como está descrito no Apocalipse. No filme, Zod tem uma ferida na fronte que foi curada. Dá para ver claramente isso nas cenas do filme. Dá para vocês ver que há uma ferida a qual foi curada, mostrando uma cicatriz ao lado. Ele recebeu uma ferida, essa cicatriz é mostrada ao lado, exatamente como mostrada na Bíblia, e que será uma característica do anticristo quando ele aparecer. Outro personagem também, e isso é mostrado na série do Superman Smallville, e é mostrado também principalmente nos almanaques, nos gibis do Superman, mas não foi retratado no filme Man of Steel, é o personagem Bizarro. Este personagem, ele também caracteriza e representa o anticristo, porque ele é exatamente o oposto de Cristo. A principal característica do anticristo é ser inimigo de Cristo, o oposto de Cristo. Ele é completamente contra as leis eternas e sagradas do Criador, e foi por isso que ele foi expulso do paraíso eterno, do reino do Criador, do reino de luz, que criou o nosso universo e a nossa realidade. O anticristo foi expulso desses locais, dessas moradas eternas, e foi lançado para o abismo. O personagem Bizarro também representa isso. Se vocês olharem nos quadrinhos, vocês podem ver que o mundo de Bizarro é exatamente contrário ao mundo e à humanidade nossa. Ele basicamente vive em uma outra dimensão, em uma dimensão paralela e contrária à dimensão do mundo. Ele é um personagem completamente maligno, que detesta o Superman. Os seus poderes são contrários e tudo que ele faz é para a destruição. Tudo que o personagem Bizarro faz é destruir. Exatamente como o anticristo faz. Em tudo ele quererá fazer os sinais de Cristo, mas ele é o oposto de Cristo. Exatamente como o personagem Bizarro. Bizarro vive em uma dimensão paralela. O demônio vive nas regiões abismais, do abismo em dimensões inferiores, não pertencentes à dimensão física e humana. Mas ele vem à Terra com o objetivo único de destruir. Por estar em regiões abismais de escuridão, ao que ele pertence e é condenado a situações de trevas eternas, ele quer trazer essas trevas para a humanidade, para o mundo, porque o ser humano permitiu, por meio de uma queda, diante de um conhecimento perfeito, que foi cometido esta queda no início de sua origem. Então vemos claramente que o personagem Bizarro, assim como Zod, nas histórias em quadrinhos do Superman, em muitos desenhos do Superman, em séries de Smallville, Bizarro também representa ser o anticristo, aquele que é o oposto e o adversário de Cristo, o adversário de Deus e de Cristo, condenado a dimensões inferiores, a reinos de trevas e de escuridão. O que foi? Nada. Quando você era bebê,
Eu ficava do lado do seu berço de noite, ouvindo você respirar. Era complicado para você. Você sofria. E eu vivia preocupada. Tinha medo de saber a verdade. Não. A verdade sobre você é linda. Descobrimos isso no momento em que vimos você. Sabíamos que um dia o mundo inteiro veria isso. A Bíblia diz sobre Cristo, e Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem antes passar por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, e tudo que não está nesta verdade é a mentira. E Jesus Cristo disse também: Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Oi. Solta ela, cara. O quê, valentão? Vou ter que te pedir pra sair. Eu acho que eu só vou sair quando eu tiver com vontade. Oh, ele vai chorar. Não vale a pena, querido. Ô, babaca, não esquece a gorjeta. Otário. Pelo vídeo, vocês perceberam que em momento algum o Superman respondeu às agressividades e provocações. E poderia, pois ele era o Superman. E ele mesmo tinha todo o poder para isso. Mas não fez. Ele não agiu assim. Pelo contrário, ele com humildade suportou todas aquelas humilhações, as sofreu com muita brandura e serenidade, e ele jamais, em momento algum, respondeu à altura diante das agressividades violentas que aquele homem lançou sobre ele. Superman, no entanto, humildemente, nesta cena, ele abaixou a cabeça e saiu calmamente, sem responder a nenhuma provocação e ofensa recebida. E isso também aconteceu com Cristo. Os guardas que o haviam prendido, antes de chicoteá-lo, zombaram dele, cuspiram nele, bateram no rosto dele e perguntavam: adivinha quem bateu em você? Os soldados o insultaram, o maltrataram. No entanto, Cristo recebeu tudo com silêncio e mansidão, exatamente como mostraram nas cenas deste filme. Jesus Cristo ficou calado, não respondeu às provocações daqueles soldados, nem mesmo com palavras. Diríamos então que a cena do filme foi idêntica ao que aconteceu com Cristo, apenas colocaram de uma forma diferente. E Cristo mesmo havia dito: pois o Filho do Homem terá que sofrer muito. Vão bater nele, cuspir nele, será entregue nas mãos dos homens, será morto e 3 dias depois ressuscitará. E em Isaías está escrito: ele recebeu os ultrajes com mansidão. A cena do filme, portanto, de Man of Steel, fez questão de retratar isso muito bem. Vocês precisam entender que há momentos no filme que eles não queriam mostrar o Superman, mas eles queriam mostrar aquele que fez Superman surgir. Eles estavam falando de Cristo, porque Cristo é o verdadeiro super-herói deste mundo. Não é o Superman. O Superman é o falso Cristo do sistema, da besta e do poder controlador e maligno que controla este mundo. Eles criaram este personagem para substituir a figura de Cristo. Mas a linguagem que colocaram, diálogos, cenas, tudo era falando a respeito de Cristo. Só que as pessoas precisam decodificar isso. Elas precisam entender e assumir a verdadeira interpretação. Mas como irão fazer isso se eles não buscam a luz? Se eles não têm luz? Se são escuros e seguem ao sistema? Como irão conseguir entender isso
vendo as cenas deste filme e entender o que isso significa. Como eles irão tirar um invólucro da escuridão e conhecer realmente o que eles estavam querendo transmitir naquele filme, abusando da ignorância de todos, porque eles sabem que uma imensa e gigantesca maioria não conseguirá compreender isso. No entanto, a realidade dos fatos é esta: quando somos orientados pela luz que nos traz a resposta. A luz decodifica tudo e mostra o que a escuridão esconde e mente para este mundo. Portanto, meus irmãos, vocês estão vendo aqui mais do que nunca que as cenas mostradas em gibis, em revistas, em filmes do Superman, a verdade que transparece lá não é outra do que Jesus Cristo é a verdade deste mundo. E quem não o segue, quem não segue ao verdadeiro super-herói, certamente vive por uma mentira. E diretamente serve, ou indiretamente também serve, aqueles que mandam e controlam este mundo pelo anjo do abismo que tem este mundo por sua propriedade. Mas ele usurpou esta propriedade, porque quando Cristo voltar, todas as trevas serão destruídas, massacradas. Tudo lhe prestará obediência. Vejam que no filme o Superman mesmo disse que ele podia fazer coisas que nenhum outro humano podia fazer. Cristo fazia coisas que nenhum outro fez. E ele curava todas as pessoas. Só Cristo podia fazer isso, e fez isso. Na Bíblia diz: e todos aqueles que tocavam nele ficavam curados. Só de tocar em Cristo as pessoas já ficavam curadas, bastando apenas acreditar nele com humildade, sem questionar nada, sem fazer perguntas. Isso já era o bastante, porque aquele que age assim e agia assim é uma pessoa que tem fé. E Cristo mesmo disse aos fariseus, quando eles tentaram apedrejá-lo: o Pai me deu muitas coisas boas para fazer no meio de vocês. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Só ele podia fazer milagres que nenhum outro fez, porque ele era o Filho do Deus Altíssimo, do Deus Supremo, porque ele era o Filho do Homem, título de honra suprema, dado por Deus, que designava e que designa um escolhido, ao passo que também determina ser um grande profeta. Jesus Cristo, portanto, como o Superman, fazia coisas milagrosas que nenhuma outra pessoa podia fazer. No filme, Superman deixa que coloquem algemas nele, e com isso ele ser levado pelas autoridades para ser interrogado, para ser preso. Cristo na Bíblia é algemado e levado às autoridades dos judeus para ser interrogado. A mesma coisa foi retratada no filme em relação ao que está escrito na Bíblia. Bem, já disse aqui que Zod representa o anticristo, tanto nas histórias em quadrinhos, quanto nas revistas, quanto nos desenhos e, principalmente, claro, quanto no filme. E tem uma parte do filme que Zod procura convencer Superman de que ele tem que destruir os humanos e instaurar o reino de Krypton na Terra. Ou seja, é como se a tentação que o demônio fez quando Cristo foi para o deserto, dizendo que daria todos os reinos do mundo a Cristo se Cristo o seguisse, se Cristo o adorasse. Cristo o expulsou, sabendo exatamente que era impossível de isso acontecer. O demônio estava tentando Jesus Cristo a se juntar a ele, da mesma forma que Zod tentou Superman a se juntar a ele. Superman, então, o negou 3 vezes, dizendo não. Cristo na Bíblia também disse não 3 vezes, pois ele foi tentado 3 vezes e respondeu no filme 3 vezes não, e na Bíblia também 3 vezes não, exatamente como representaram na cena. Não, Zod. Não aceito ser parte disso. Então você quer ser parte do quê? Não! Zod! Não! Não! Bem, meus irmãos, vocês puderam ver imensas e várias familiaridades entre o filme e a Bíblia.
Agora vou deixar aqui para vocês várias capas de revistas em quadrinhos de muitos anos, né, de vários anos atrás, depois de 1930, em que se esboça claramente nos desenhos, na ilustração que criaram, que a extrema semelhança entre Superman e Jesus Cristo. Vocês vão ver pelas capas aqui que vou passar como foi basicamente igual o que tentavam retratar em relação a Superman e a Jesus Cristo. Vejam aqui a primeira capa de Nossa Senhora segurando o menino, exatamente como também passou nas cenas do filme, segurando o menino Jesus. E na outra capa, o Superman partindo de Krypton, como se fosse uma manjedoura, aqui no caso um foguete. Vejam a extrema semelhança da capa. Uma outra aqui, Jesus menino e ainda adolescente, trabalhando como carpinteiro, ele que era também chamado Carpinteiro de Nazaré. Vejam aqui pelas histórias da Bíblia, uma capa de uma revista das histórias da Bíblia, como Cristo também foi carpinteiro, o Superman trabalhava numa lanchonete desde menino. Veja aqui uma outra capa, a tentação do demônio, e aqui numa capa do Superman, o Superman também sendo tentado por um ser lá que o estava oprimindo. Cristo sempre ensinou com autoridade, e vemos aqui na capa ele se apresentando com autoridade. E vemos aqui também o Superman numa outra capa, numa foto bem semelhante. Cristo no meio das crianças, as abençoando. Superman no meio das crianças, as ensinando, cuidando delas, dando conselho a elas. Jesus Cristo na Santa Ceia, com os seus apóstolos. Superman com a Liga da Justiça, como eu já disse anteriormente. Cristo sendo crucificado, em ilustrações, em histórias que fizeram no passado. Superman sendo açoitado pelo povo, sendo colocado em uma madeira e amarrado nessa madeira. Percebam aqui a semelhança da capa em relação à crucificação, o povo o levando para ser açoitado, e aqui Cristo sendo crucificado. Vejam a semelhança das histórias da vida de Jesus Cristo e das histórias do Superman. Aqui descendo Cristo da cruz, aqui descendo o Superman. Superman pela terra, o Salvador da terra. Aqui, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor do mundo, o Deus deste mundo, o verdadeiro Deus deste mundo. Percebam que sempre procuravam, nas histórias em quadrinhos, retratar esta semelhança em relação à história da vida de Jesus. Na capa, Superman voando, e Cristo voando, ressuscitou, voou, subiu para os céus. Percebam a extrema semelhança também nesta capa. Como vocês puderam ver, há muitas semelhanças entre as histórias do Superman nos gibis e as histórias da vida de Jesus Cristo. Eles procuraram copiar até mesmo as capas das revistas, procurando fazer semelhante. Só que as pessoas não conseguem perceber isso. Isso vem acontecendo durante anos de nossa história. São anos e anos. Superman surgiu em 1930. Tem mais de 80 anos que vieram fazendo isso durante anos, décadas de nossa história, e ninguém percebia isso. Eles percebiam superficialmente, mas decodificar tudo o que colocaram em ilustrações, em filmes, revistas e diálogos, isso é extremamente difícil de fazer quando você está amarrado pelas tramas e enganos deste mundo. Não se há como perceber. Agora vou descrever aqui para vocês os poderes de Cristo, traduzidos como sendo os poderes que estavam no Superman. Estes poderes presentes em Cristo foram que deram origem ao personagem Superman. Os poderes de Cristo eram cura e imortalidade. Ele curava qualquer pessoa, ele ressuscitou. Imunidade e sobrevivência, evolução reativa, que era a capacidade de se adequar a qualquer ambiente ou condição adversa. Isso inclui passar meses sem beber ou comer. Intangibilidade, que era a capacidade de atravessar a matéria sólida sem se machucar. Manipulação da matéria e dos elementos. Cristo podia fazer a conversão de um elemento ou substância em outra. Controle climático. Cristo fez com que a tempestade se acalmasse, com que o vento parasse de soprar forte, com que as ondas parassem de serem violentas. Multiplicação da matéria, que era a capacidade de criar e multiplicar a matéria, quando Cristo fez a multiplicação dos peixes e dos pães.
Cristo tinha habilidades psíquicas, leitura de pensamentos, camuflagem telepática, que era a capacidade de alterar a sua aparência física, alterando a percepção dos outros. Clarividência, que era a capacidade de obter informações sobre objetos, pessoas, localização física ou eventos que estão acontecendo, aconteceram ou vão acontecer. Todos esses poderes presentes em Cristo que utilizaram para criar o personagem fictício, Superman. Cristo tinha a capacidade de detectar condições, detectar presenças, que era a aproximação de outros seres, detectar intenções, que eram as intenções dos outros, a alteração corporal, que era o transformismo físico, capacidade de mudar a própria forma e propriedades físicas, manipulação do espaço-tempo e dimensões, andar sobre a água, o voo, podia voar, controle de probabilidade, que era a capacidade de alterar a probabilidade, provocando acontecimentos estranhos ou impedindo acontecimentos normais. Interferência em outros poderes, despertar habilidades, capacidade de despertar ou conceder habilidades a outros, como ele fez com os apóstolos, concedendo poder a eles. Olhar de penitência, que era a capacidade de julgar a uma pessoa apenas com o olhar e poder queimar sua alma sem chance de reparação. Vejam que todos esses poderes presentes em Cristo foram utilizados para criar os personagens Superman. Logo, Superman não tem uma capacidade própria. Ele foi criado a partir dos poderes de Cristo, para que ele fosse um falso Cristo, para que a humanidade seguisse ao Superman já desde criança. É necessário que se seguisse desde criança, porque quando alguém segue um super-herói desde menino, ele vai seguir pela vida toda. Já velho, continuará gostando deste super-herói e jamais o abandonará, porque foi forjado nesta mentira desde que nasceu. Uma outra semelhança importante é em relação ao filme Batman vs Superman. Vocês podem ver na Bíblia, Cristo, quando foi crucificado, um soldado chegou, de nome Longinos, que era um soldado romano, ele com uma lança, para certificar de que Cristo havia morrido, ele pegou a lança e atingiu no lado de Cristo, de modo que saiu sangue e água, como retrata a Bíblia. No filme Batman vs Superman, isso aconteceu. Quando Batman estava próximo a destruir Superman, ele pega uma lança e tenta feri-lo com a lança. Superman estava no chão, enfraquecido, e Batman pega a lança e tenta dar um golpe para feri-lo. Esta cena foi claramente mostrada neste filme, retratando a passagem de Cristo na cruz em relação a este soldado romano Longinos que o feriu com uma lança. Agora, uma das mais importantes similaridades é em relação ao símbolo encontrado no peito do Superman. É preciso entender este símbolo. Embora no filme os próprios Superman e Jor-El também ter dito que ele era a esperança e que aquele símbolo significava a esperança, exatamente como Cristo é a esperança retratada no Antigo Testamento e que viria salvar a humanidade, este personagem, o Superman, ele foi um falso Cristo criado pelo sistema. Criado pela besta e pelo poder que controla e manipula este mundo. E o símbolo que colocaram lá fisicamente retrata isso. Então vemos que ao longo da história, Jesus Cristo sempre foi retratado com um símbolo no peito, que era o seu sagrado coração. Milhares de ilustrações ao longo de gerações foram colocadas nesses desenhos em que mostra Cristo com o seu sagrado coração. Como era este desenho do Sagrado Coração. Foram muitas as ilustrações. Vou colocar aqui apenas algumas, porque isso passa séculos e séculos de nossa história. E vocês podem ver o formato do coração. Se atentem para o formato do coração. Agora vejam o formato do símbolo no peito do Superman. É o mesmo formato geométrico do Sagrado Coração de Jesus. No entanto, com uma diferença. No peito do Superman há um S, realmente, nitidamente é um S. Mas será que isso realmente é um S? Quem são os controladores desse sistema? Quem são aqueles que mandam neste mundo desde a queda do gênero humano?
A Bíblia descreve que a besta controla este mundo. Se pegarmos os escritos do Apocalipse, o termo besta é descrito lá no grego como sendo besta. Mas a tradução para o nosso idioma, do grego para o nosso idioma, besta também significa serpente. As serpentes corromperam este mundo e o gênero humano desde a sua queda. E no peito do Superman, o que existe ali, no formato do Sagrado Coração, é o símbolo de uma serpente. Percebam que esse S, ele basicamente forma uma serpente. Pegaram o formato do coração, do Sagrado Coração, nas ilustrações de milhares e milhares de anos do Sagrado Coração de Jesus Cristo, o símbolo no peito. Aliás, é muito interessante porque todos os super-heróis, eles têm um símbolo no peito, exatamente por causa do Sagrado Coração de Jesus Cristo. Essas ilustrações, elas existem em épocas imemoriais, em que nem se pensava cogitar criar um super-herói de gibi sequer. E todos os super-heróis que partiram de Superman, todos eles têm um símbolo exatamente no peito, porque todos eles querem passar como sendo falsos messias, falsos cristos, a fim de desviar a atenção da humanidade desde criança para estes falsos heróis. Com o Superman não é diferente. Eles pegaram o formato do Sagrado Coração de Cristo e colocaram como se fosse uma serpente para carimbar o falso Cristo que eles haviam criado e que se tornaria um grande sucesso no futuro, como é hoje. Então vocês podem ver claramente que toda essa trama, essa conspiração, de toda essa trama forjada, realmente é para desviar o foco da verdade e levar a multidão para a mentira. E tudo aquilo que não está unido a Cristo, e ele mesmo disse, quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar, espalha. Todos aqueles que não são a favor dele são contra ele. Todos aqueles que não seguem a verdade, logo, amam a mentira, consciente ou inconscientes disso. Não importa como. Então, o sistema condicionou estas pessoas a seguirem a estes falsos cristos, que hoje em nosso mundo se multiplicaram de uma forma assustadora. O Superman foi apenas o primeiro lá atrás. Quantos e quantos falsos cristos existem na humanidade e quantas pessoas se prostram à adoração desses falsos cristos de forma inconsciente. Milhares de pessoas indo a feiras de gibis, a feiras de entretenimento, de revistas em quadrinhos, de personagens, super-heróis, presentes em cinemas, em quadrinhos, em jogos, em todo lugar. Essas pessoas vão lá completamente aficionadas por esses super-heróis de mentira. Porque todos os poderes deles e esses heróis criados, tudo foi com base naquilo que Cristo fez, nos poderes de Cristo e também, claro, naquilo que Cristo dizia. Pelas palavras de Cristo, pelo que Cristo falava, pelos poderes de Cristo, eles criaram estes falsos heróis e fizeram a humanidade, desde o berço, a cair em prostração, seguindo a estes heróis de uma forma louca, perdida e sem perceberem nada. Uma das verdades não ditas desta humanidade foi dita aqui em se tratando do Superman. Não estou dizendo aqui de forma alguma para que vocês não vejam o filme, para que vocês não leiam as histórias em quadrinhos, para que vocês não vejam desenhos. Não é esta a proposta. O que estou dizendo aqui para vocês é que uma vez vocês sabendo disso, e a luz confirmando isto dentro do coração de cada um de vocês, vocês nunca mais verão essas histórias como viam antes. Vocês terão a verdadeira percepção e realidade do que isso significa dentro de vocês mesmos. E podem ver tranquilamente, porque de agora em diante, a formação e a instrução a respeito disso em vocês será muito diferente. Vocês não estarão mais iludidos, vocês não serão mais enganados. Pelo contrário, a percepção a respeito disso, pelos filmes que vocês verão, serão cada vez maiores e vocês mesmos conseguirão decodificar diálogos, imagens, cenas, e eles não os enganarão mais.
e vocês não se prostrarão mais a isso, mas controlarão isso. Vocês serão senhores dessas situações e não escravos delas. Por isso, meus irmãos e meus queridos amigos, que me acompanharam aqui e que seguiram acompanhando este vídeo até o final, Cristo é quem salva e quem salvou a humanidade. Podemos dizer que o personagem Superman, ele só existe por causa de Cristo, como eu já disse aqui. Espalharam toda a sua história e todo o seu poder e canalizaram isso num personagem que este mundo criou, que o sistema criou para substituir a figura de Cristo na humanidade. Se pararmos para pensar, tem milhares de pessoas hoje no mundo que mais falam do Superman do que propriamente de Cristo. E é Cristo que é o herói. É Ele que é e deve ser o verdadeiro super-herói na vida de todos. O super-herói existe, e é Jesus Cristo. É isso que falta à humanidade e à maioria das pessoas perceberem e reconhecerem. Caso contrário, seguirão na escravidão ao qual estão prostradas, seguindo ao sistema sem perceberem nada. Seguiriam a mentira como se fosse a única realidade na vida deles. Jesus Cristo é o verdadeiro super-herói de cada um de nós, habitando dentro de cada coração humano que acredita nele. E quando ele voltar, e irá voltar, não deixará ninguém decepcionado ou confundido, e aqueles que confiaram nele jamais ficarão frustrados. Com toda a certeza, aqueles que tiveram fé no nome dele receberão a recompensa que lhes está assegurada e lhes foi prometida e garantida pelo próprio Cristo na Bíblia. Tudo o que Cristo disse um dia e quando esteve entre nós se tornou um fato consumado. Aconteceu e o que ainda não aconteceu acontecerá. Portanto, meus irmãos, não sejam como a maioria ignorante deste mundo que persiste nestes erros, que não inclina o seu coração na luz que os pode ensinar e os podem tirar de tudo isso. Todos aqueles que estão conscientes de tudo isso, algum dia foram controlados pela mentira de alguma maneira e conseguiram sair pela luz que os libertou, pelo poder de Cristo que os instruiu e por Deus o Pai que sempre esteve com eles, porque sempre tiveram fé nele, acreditaram nele e viveram por ele, acreditando em tudo aquilo que a Bíblia nos instrui e nos ensina. Não sigam a uma religião. A religião poderá fazer vocês se perderem e fará com que vocês se desviem do caminho certo e da verdade. As religiões hoje em dia, as religiões estão profanadas e contaminadas. Não há mais seguimento nelas. Não há mais como vocês se libertarem estando nelas. Sigam a Jesus Cristo, ao verdadeiro super-herói, e o tenham dentro de vocês como um símbolo de um herói que os pode salvar e os tornarem poderosos em tudo e senhores de si mesmos, não sendo controlados por um sistema que ditam as regras daquilo que vocês devem pensar e de como vocês devem viver por meio de uma mentira projetada que as pessoas não conseguem perceber. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que a paz de Deus, o amor do Pai e do Espírito Santo estejam com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém e obrigado.